Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos presentes aqui na nossa casa de oração. Momento que o Senhor reservou para nós estarmos aqui em comunhão com os irmãos, na presença do Senhor. Então nós vamos estar iniciando esse culto dessa noite. Você está na Igreja Batista Memorial de Viana e você que está nos acompanhando pelas plataformas sociais, sejam também todos muito bem-vindos, nosso canal do Facebook, do YouTube. Que Deus possa nessa noite falar ao seu coração através dos louvores, através dos cânticos, através das orações, mas principalmente através da tua palavra genuína, que será pregada, que será entregue aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua casa, Pai, casa de oração que o Senhor reservou para nos reunirmos, Pai, nos congregarmos enquanto igreja de Cristo aqui nesse tempo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio, Pai, de te amar, com que nós possamos nos desligar, Senhor Deus, das coisas desse mundo, Pai, e voltar o nosso pensamento somente para Ti, Senhor Deus. Que os louvores que serão entoados, realmente, Senhor Deus, possam subir como perfume agradável ao Teu altar. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma saudação toda especial. Os irmãos estão voltando à casa de Deus, isso é muito bom. Mas quero lembrar dos cuidados que devemos ter, né? Irmão Milton chegando aí, que Deus abençoe. Temos convidados também nessa noite, nossos visitantes. Meu irmão Jair, mas a sua esposa Giovana. Fica de pé só para os irmãos saberem, não, são nossos amigos já de alguns anos, tá? A igreja, o irmão Jair, eles são membros da PIB lá de Vitória, atualmente, né? E que Deus possa abençoar a vida deles. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa de oração, a nossa humilde Igreja Batista Memorial aqui em Viana. Deus abençoe e um forte abraço, querido. Pode sentar. Eu já conheço eles há alguns anos, desde 2007, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, quando eu vim de Belo Horizonte para trabalhar aqui. E de lá para cá a gente tem um relacionamento, uma amizade muito grande. E você que está nos assistindo também, esse é o momento de você cultuar o nosso Deus de maneira especial. Estamos chegando ao final desse domingo e no culto da manhã eu exortei os irmãos a estarem dedicando esse domingo ao Senhor como a palavra do Senhor nos orienta. É importante que a gente atente, meus irmãos, e fique ligado no que a palavra ensina para nós. E a palavra nos ensina de que o domingo deve ser dedicado ao Senhor. Não quer dizer que você tem que passar o domingo todo na casa do Senhor, mas quer dizer que todas as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações, aquilo que você faz deve ser voltado para Deus. E entregue ao Senhor, como entrega todos os dias, o domingo especialmente. É isso que Deus pede de nós, um dia na semana. E esse domingo é um domingo todo especial, né? Então estamos chegando ao final desse domingo e vamos agradecer a Deus através dos nossos louvores, de tudo que vai acontecer nesse culto. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para estar nos conduzindo. Aliás, não, vamos fazer a leitura primeiro, tá? Salmo 100. Vamos fazer a leitura do Salmo 100. Você que está aqui no templo pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E você aí na sua casa, você pode estar pegando a sua Bíblia e vamos estar fazendo a leitura do Salmo 100. Amém, queridos? Hino de ingresso no templo. Salmo 100. São só 5 versículos. Diz assim a minha tradução: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu não sei se os irmãos da Igreja Batista Memorial aqui de Viana estão recordando, mas aproximadamente um ano atrás, não sei se nesse dia 12 não vem à mente, mas aproximadamente um ano atrás nós estávamos entrando aqui nesse templo. Nós estávamos aqui entrando pela essa casa de oração que o Senhor havia nos proporcionado, depois de estarmos longos anos nessa mesma rua mais à frente ali no espaço diminuto. O Senhor nos permitiu estar aqui. E nesses dias agora nós estamos completando um ano que estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus em agradecimento por isso tudo. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui, né? O Senhor, Ele quer de nós uma adoração, né? Uma adoração fiel, uma adoração que venha do nosso coração. Foi para isso que nós fomos criados, né? A palavra dele diz, entrai no teu santuário com cânticos, com júbilos, porque o Senhor habita em meio aos louvores. Então vamos adorar o nosso Deus, né? Que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te e dizer que te amo.
dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Esse Deus tão maravilhoso, Ele permitiu, né, que nós, pela graça, fôssemos salvos, né? E Ele, através do teu sacrifício, do teu Filho na cruz, Ele permitiu que nós pudéssemos, né, chegar na tua presença, né, cantando louvores e dando graças a esse Deus Altíssimo. Através da tua graça, pela maravilhosa graça, nós somos salvos. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz, o
assim nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz aos causos homens, escudo, nós indefeso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Rei de justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. O nosso Deus sendo soberano, né? Sendo um Deus grande, um Deus rico em misericórdia e majestade, e ainda assim Ele permite que nós adentremos a Tua presença com louvores, com gratidão, e nos derramemos diante dEle, né? Porque nós podemos, através do véu que foi rasgado, nós podemos chegar à presença do nosso Deus e apresentar a Ele os nossos louvores, as nossas orações, as nossas petições, e Ele está sempre com os braços abertos para nos receber, porque Jesus pagou o preço na cruz para que nós tivéssemos esse livre acesso ao Pai. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim.
Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Só teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Só teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Já falou o nosso coração até aqui, Pai, através dos louvores, ó Pai. Pedimos ao Senhor que continue a falar, Pai, através da Tua mensagem, ó Deus. Deus, muito obrigada, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, ó Pai. Prepara, Senhor, os nossos corações, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, Pai. Usa, Pai, o Teu servo, ó Deus, que trará a mensagem, ó Deus, que ela possa falar aos nossos corações nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ministério de Louvor, mesmo nesse momento de pandemia, esse momento onde que nós assim não podemos estar praticando aquela comunhão por inteiro, sempre se manteve presente aqui nos nossos cultos. Eu quero dizer a você, meu caro ouvinte, você que está nos acompanhando, que nós, desde o momento dessa pandemia, nós nunca deixamos de estar aqui na casa do Senhor. Sempre tivemos aqui, os nossos cultos foram transmitidos aqui deste local. Tá? A nossa casa nunca fechou, sempre esteve aberta, porém com as restrições, tomando todos os cuidados. Então, agora que o governo liberou oficialmente a presença nos cultos, eu quero te convidar. Venha participar dos nossos cultos, às quintas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite, 9 horas da manhã, 19 horas. Temos aqui um número reduzido de pessoas, não pode, lógico, evidente, encher o tempo como antes. Então, nós estamos com a capacidade reduzida. Estamos assim só com 25% a 30% da capacidade do templo, mas o culto é abençoado e você tem a oportunidade de praticar a comunhão, a verdadeira comunhão com os irmãos em Cristo, da Igreja de Cristo aqui nesse tempo. Enquanto isso, nós vamos reaquecendo a nossa esperança de que dias melhores virão, né? E com certeza virão e já estão chegando. O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem ministrado junto aos profissionais de saúde, o cientista, e as coisas estão se resolvendo. Não há mal que prevaleça sobre o nosso Deus. Nosso Deus é vitorioso, Ele tem o comando de todas as coisas. E até esse vírus que está rodando por aí é porque Deus permitiu. Não se iluda não. É porque Deus permitiu e Deus tem um propósito nesse vírus. Deus tem um propósito para cada um de nós. E isso que acontece é porque Deus tem o melhor para nós mais à frente. No começo dessa pandemia, desse isolamento, uma das primeiras mensagens aqui, eu falei que nós deveríamos nos preparar para momentos difíceis. Com certeza, muitos dos nossos amigos, conhecidos, seriam acometidos por esse coronavírus. Talvez até alguns entes queridos a gente poderia até perder.
Iríamos passar por isso, mas nós não poderíamos nos deixar abater, entrar em pânico, medo, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Se nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, por que nós temos que ficar com medo, com temor de um vírus? Não, o meu Deus cuida de mim, cuida de você e cuida de todos nós. Se é o nosso Deus que tem na palma da mão dele tudo o que acontece, nada acontece se não for da sua vontade, da sua permissão. Ele cuida da sua igreja, cuida dos seus. E assim Deus fez nesse tempo. Alguns irmãos, perdemos algum pastor por esse coronavírus. Perdemos sim alguns irmãos conhecidos. Mas o Senhor livrou muitos e tem livrado. E está passando e vai passar em nome de Jesus. E nós vamos sair fortalecidos, porque a nossa fé fica avivada. A nossa fé nesse Deus maravilhoso, ela fica aquecida, ela aumenta. E a nossa esperança se renova a cada novo dia, a cada novo acontecimento, a cada nova manhã. Só por estarmos aqui, devemos render graças a Deus, porque nosso Deus é fiel. Esse é o momento do culto onde que nós temos o momento de missões. Estamos em campanha de missões estaduais, né? Estamos aqui na nossa igreja, nós estamos já praticamente atingimos o nosso alvo. Mas vamos lá, o nosso tema da campanha é chamado a fazer discípulos. Como nós temos um número bom de irmãos aqui nessa noite, eu vou desafiar os irmãos a repetir esse tema. A promotora de missões que me dá licença, tá? Eu vou tomar o privilégio dela aqui. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o tema da campanha. Vamos todos juntos? 1, 2, chamado a fazer discípulos. E a nossa divisa está lá em Isaías 54, versículo 13. Está dando para ver lá, irmãos? Aí vamos repetir todos juntos então? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Amém. Ali no tema está escrito assim, chamados a fazer, mas não é chamado a fazer discípulo. O chamado é individual, o chamado é meu, o chamado é seu, o chamado é de cada um de nós. Eu tenho um chamado e você tem um chamado também. E a música tema fala justamente isso, a respeito disso, né? É a música tema da nossa campanha. Então, quero dizer para vocês que nós... Tem um gráficozinho aí? Tem um gráfico ali onde que nós vamos ver como que nós estamos de alvo. O vermelho é o que nós já atingimos o nosso alvo. E o amarelo é o que está faltando. Não se assustem, tá? As irmãs do feijão tropeiro de hoje ali. Ainda não está contabilizado o feijão tropeiro missionário de hoje não, tá? Uma bênção o feijão tropeiro missionário de hoje. Então, sem o feijão tropeiro, a gente já estava com 86% do alvo já atingido. Com o feijão tropeiro, nós vamos atingir 160% do alvo previsto. E eu quero dizer para os irmãos que tem um mês de campanha. Um mês a 40 dias, não tem mais do que isso. E, geralmente, pelo calendário da igreja, essa campanha iria se encerrar em agosto. Mas nós vamos encerrar a campanha no próximo domingo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Não há pandemia que resista ao nosso Deus, irmãos. Com todo isolamento, com toda dificuldade, o povo de Deus tem sido fiel e os missionários têm sido sustentados nos campos onde que eles estão. São 45 famílias espalhadas pelo estado do Espírito Santo. Eu tenho o privilégio de ser um desses missionários do MEVAN, com o projeto Rota com Cristo, que vocês viram ali atrás, a logo, trabalhando junto aos caminhoneiros. Como assim? Como que trabalha em tempo de pandemia com caminhoneiro? Eu vou aproveitar o momento missionário agora fazer um marketingzinho do Rota com Cristo, tá? Não acha ruim, não. É o seguinte, só para os irmãos aqui da igreja conhecem, mas você que está nos acompanhando, nos assistindo. Em tempo de pandemia, o Rota com Cristo fez a abordagem individual, e nós não podemos reunir grupos para poder estar falando de Jesus, levando uma palavra de esperança para eles, como a gente faz nos pontos de apoio. Alguns irmãos aqui já participaram, outros que estão nos acompanhando também já sabem do trabalho, já conhecem as mídias sociais do Rota com Cristo, já acompanham.
Mas nesse tempo agora nós desenvolvemos um kit de prevenção, onde que nós entregamos para o caminhoneiro álcool gel, máscara de proteção, uma luva individual, entregamos um folheto evangelístico, com certeza, e nós entregamos individualmente. Nós vamos no ponto de apoio onde que eles estão descansando, entregamos um a um, e ali a gente ora com um grupo mínimo de 2, 3 só. A abordagem foi feita, está sendo feita durante esse momento de pandemia. Então o trabalho não parou. O campo continua sendo atingido pelos missionários que lá estão e também pelo missionário Joel, que é o pastor Joel, que sou eu, do Ministério Rota com Cristo. Deus seja louvado porque os irmãos têm sido fiéis nas suas orações, nas suas ofertas para o campo missionário. E essa igreja, como sempre, Deus abençoe cada um dos irmãos. Responderam mais do que positivamente a essa campanha desse ano. E no próximo domingo vocês terão faremos o culto de encerramento e vocês terão todo um balancete de como foi a campanha. Mas esse momento também que nós podemos devolver os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Você que está aí na sua casa, você tem os meios alternativos, quer fazer o depósito na conta da igreja, usar o PicPay para estar fazendo a sua oferta, os seus dízimos, ou fazendo contato com algum dos irmãos da Comissão de Finanças, que eles irão até a sua casa e recolherão o seu dízimo, como tem sido feito nesse tempo de pandemia todo aí, e trazendo aqui para a igreja e depois devolve o envelope. Então, a fidelidade, ela continua, porque o nosso Deus é fiel a nós o tempo todo. E Ele só pede de nós isso, que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Se você não tem nada para depositar no altar do Senhor, deposite a sua vida, deposite o seu coração. Como nós pregamos de manhã, né? Saul queria entregar para Deus os despojos daquela batalha que ele travou. Mas o que Samuel falou para ele? Nada disso. Deus não precisa desse sacrifício. Deus quer a sua obediência. Essa foi a mensagem pela manhã. Então Deus quer de nós o quê? Obediência à sua palavra, os seus ensinamentos, e quer o nosso coração. Nós queremos, nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos louvar o Senhor? Vamos continuar adorando o nosso Deus e durante o louvor os irmãos poderão estar devolvendo os dízimos e suas ofertas.
Jesus, coroado, está o Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Nesse momento nós vamos estar orando pelos dízimos e ofertas aqui depositados, mas é um momento também que nós vamos estar orando pelas vidas, pela vida de cada um que está aqui, pela sua vida que está aí na sua casa acompanhando esse culto, e de maneira especial, nesse momento nós oramos por todos os nossos amigos, conhecidos, que por acaso estejam acometidos desse Covid-19. Eu quero de maneira especial que a igreja nesse momento esteja intercedendo pela família do nosso irmão Judismar, que foi acometida pelo Covid, a esposa já recuperou, fase final de recuperação, ele que está demorando um pouquinho mais, as crianças também já estão boas, para os irmãos saberem, todos tranquilos, sem problema, passaram por isso, venceram essa doença em nome de Jesus, e ele está em recuperação também. E hoje é aniversário do Vinícius, aquele jovem de 14, 15 anos que os irmãos conhecem, que é filho do irmão Judismar. Nós vamos estar orando pelo aniversário dele. Eu queria convidar o irmão Nilton que viesse aqui à frente, vai estar orando por todos esses pedidos e também por dízimos e ofertas, que foram aqui depositados. Mantendo a nossa questão de higiene, certinho, ele vai estar usando um outro microfone. Pode chegar aqui à frente, aqui, irmão, fazendo um favor. Amém. Pai querido e amado, nós te glorificamos e te adoramos. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estarmos, Senhor, aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome. Por aqueles também, Senhor, que estão nos acompanhando, ó Deus, que estão Te cultuando, mesmo à distância, ó Deus, mas que o Senhor possa entrar, Senhor, com as Tuas providências, com o Teu poder, Senhor, e com a Tua graça na vida de cada um, Senhor. Em especial, Senhor, também eu quero apresentar nesse momento a vida do irmão Judismar, Senhor, a sua família, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manifestou ali a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. E eles estão, Senhor, em franca recuperação, Senhor. Pela vida do Teu filho Vinícius, Senhor, que completa mais um ano de vida, Deus, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente e que ele possa, Senhor, sentir a Tua presença, o Teu poder se manifestando na Tua vida, Senhor. Também, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra, Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, porque não somos merecedores de nada, mas é pela Tua graça, pelo Teu poder e pela manifestação da Tua glória, é pela Sua Shekinah, Senhor, nas nossas vidas, é que nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas que foram depositadas, Senhor, no Teu altar nessa noite, ó Deus. Ó, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos suprido a cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque nesses tempos, Senhor, onde nós estamos, muito, Senhor, reclusos, ó Deus. Mas é um período, Senhor, também de aprendizado, Senhor, para nós, ó Deus, onde nós estamos, Senhor, refletindo, Senhor, em tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, em tudo aquilo que nós deixamos de fazer, Senhor, e às vezes coisas tão simples passam por nós tão desapercebido, e é um tempo também, Senhor, que nós aprendemos a valorizar mais as pequenas coisas, que aparentemente a nossos olhos são pequenas, mas que diante do Senhor são tão grandes, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, agora, Senhor, a palavra que será entregue da parte do Teu servo, que seja uma palavra vida, Senhor, do Senhor, que possa atingir, Senhor, não só os nossos corações aqui, mas de todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu oro assim agradecido, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Milton, pela oração. Deus possa abençoar a sua vida.
A irmã Helena está acompanhando o irmão Milton no culto. É muito bom estar revendo os irmãos assim aos poucos, né? A gente vai matando a saudade devagarinho. Mas vai chegar o tempo de que nós estaremos novamente todos juntos. Irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração nessa noite para estar compartilhando com os irmãos, que vai estar falando a respeito da incredulidade. A minha esposa é uma esposa precavida. Ela já percebeu que eu esqueci o óculos, tá? Na hora que ela viu que eu comecei assim, ela falou assim: ele esqueceu o óculos, então eu vou dar a luz aqui para ele aqui, senão ele vai ficar perdido. Obrigado, tá, minha querida? Deus continue te abençoando, que vocês continuem sendo uma provedora também das necessidades do pastor. Diz ela que eu estou numa rasgação de seda danada hoje com ela. Vai fazer o quê, né? Esposa que tem que rasgar seda para a esposa, não é não? Estou certo ou errado, meus irmãos? Né? Tem que ser para a esposa mesmo. Então, hoje ela tem trabalhado muito, graças a Deus. Deus abençoe, como sempre, né? Meus queridos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite algo lá do Evangelho de João, que só está no Evangelho de João mesmo. Os outros evangelhos não relatam esse milagre de Jesus, não. Aliás, o Evangelho de João, parece que João escolheu a dedo alguns milagres de Jesus para trazer, para colocar na sua escrita. E alguns deles não tem. Os outros evangelistas não relatam. Então nós vamos estar meditando sobre capítulo 9 de João. Tá? Você que está aqui no templo pode se colocar de pé, aquele que tiver condições, aquele que estiver sentado, pode continuar sentado mesmo. Importante que você esteja cômodo para ouvir aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Você que está na sua casa, fique à vontade, mas concentre-se na palavra do Senhor. Esse é o momento que Deus vai falar ao nosso coração. Capítulo 9 de João vai estar relatando a cura de um cego de nascença. Olha bem, naquele tempo, né, o cego de nascença, aquele que tinha algum defeito, que era de nascença, era considerado como se fosse uma maldição, que vinha do pai para ele, ou algo que ele já trazia com ele de coisas passadas que ele havia feito. Essa era a crença. Então o cego de nascença não tinha como fazer milagre em algo de nascença. Não tinha como acontecer. Mas Jesus opera esse milagre nesse cego de nascença. E João relata esse milagre. E nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos só. E nós vamos estudar o texto todo. Capítulo 9 de João. Amém, queridos? Diz assim a minha tradução: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois:
como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Que a palavra do Senhor lida chegue aos nossos corações. Podemos assentar, meus queridos? Olha que coisa interessante. O tema da mensagem dessa noite é incredulidade. Olha o que acontece com esse povo, mesmo vendo, participando, sendo testemunhas oculares dos milagres que Jesus operava. O texto começa para nós, em um versículo só, revelando algo interessante. O problema e o que estava acontecendo. Jesus caminhava e viu um cego de nascença. Qual é o problema aqui que apresenta para Jesus? Um cego de nascença. E que problemão! Como curar um cego de nascença? Problemão aos olhos humanos, não para Deus. Mas um desafio para Jesus perante aquela comunidade incrédula, que acreditavam de que um cego de nascença, ele era pecador. Ele era daquele jeito que tinha cometido pecado, ou seus pais haviam cometido pecado. Então o problema que se apresenta para Jesus é esse. E como que Jesus vai tratar esse problema? Como que ele vai trazer à luz o entendimento dessa situação? E os discípulos são os primeiros a interpelar Jesus, né? Quem pecou, mestre? Ele ou os pais dele? Aí a primeira dúvida que vem na minha cabeça. Os discípulos perguntam para Jesus quem pecou, ele ou os pais dele? Espera aí. Se ele nasceu cego, quando que ele pecou? Aí Jesus vai falar, peraí, deixa eu explicar para esse povo, que eu acho que eles não estão entendendo. Os discípulos, mesmo estando ao lado de Jesus, ainda não haviam entendido a nova mensagem, de uma nova realidade da vinda do Mestre presente no meio deles, do verdadeiro Evangelho, do sentido do reino. Como que faz uma pergunta dessa? Quem pecou, ele ou os pais dele? Os pais dele, tudo bem. Mas e ele? Se ele nasceu de nascença, nasceu com pecado, quando que ele pecou? Eles estavam acreditando em algo ainda sobrenatural, algo espiritual, mas assim, como se tivesse de outra vida. Não haviam entendido ainda a mensagem de Jesus. Mas Jesus vai responder para eles e dar a resposta certinha. Nem ele pecou, nem seus pais. Aí eu me lembro da morte de Lázaro. Quando Jesus chega perante aquele túmulo de Lázaro, e Jesus é questionado. Né? Aí Jesus explica, olha, isso acontece para que Deus seja glorificado. Essa morte de Lázaro está acontecendo, ou aconteceu, para que Deus seja glorificado e seja conhecido. E Jesus faz ali a ressurreição de Lázaro daquele túmulo. Aqui também, esse cego de nascença é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja reconhecido, para que o poder de Deus possa ser manifesto através da cura daquele cego. E é isso que Jesus responde para ele. Para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí nós aprendemos algo fundamental, meus irmãos, nessa noite. Diante de um problema que nos apresenta, nós devemos entregar nas mãos do Senhor, porque quem faz a obra é Deus. Eu posso até ser instrumento na mão de Deus, eu posso até ser usado por Deus para abençoar, como instrumento de realização de uma obra do Senhor no tempo de hoje, sim, por que não? Mas é Deus que faz a obra. E Jesus
ele não toma o poder de Deus para ele. Você olha bem como que Jesus fala para os seus discípulos. Nele as obras de Deus. O problema estava ali. O porquê que ele nasceu daquele jeito, Jesus já havia explicado. E agora nós vamos entender essa cura. O versículo 5, quinto em diante, vai dizer assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de Jesus dizer isso para nós, falou assim: olha, então isso foi feito para que a obra de Deus seja manifesta. E nós, eu e vocês, devemos fazer essas obras daquele que me enviou. E vamos fazê-la agora, nesse momento. E no versículo 6 começa o ato da obra de Deus, do milagre na vida daquele cego, de nascença. Diz assim o texto: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Jesus, sendo Deus, precisava fazer um lodozinho com barro e passar no olho do cego? Não, irmãos. Não precisava fazer isso. Quantos milagres Jesus fez sem estar presente? Ao longe, Jesus ministrou cura e chegou até aquela menina que estava adormecida. E quando ele chega na casa, ele já não adianta aí, ela já está, não. Na hora que chega lá, ela está viva, sem ele estar presente. Mas ali Jesus quis mostrar num ato, ou seja, com a participação de algo da natureza, a realização desse milagre, para que os discípulos pudessem entender. Então Jesus também não abre mão. Ele não abriu mão do montinho de barro, do montinho de lodo, e passar nas vistas daquele cego de nascença. Ele pega a sua saliva, molha ali naquela terra, faz aquele lodo e passa no olho do cego. Mas ele também quer uma atitude daquele que precisa receber o milagre. Jesus podia simplesmente olhar para ele, falar: abre teus olhos e enxerga. Não. Passou no olho e vira para ele e fala assim: ó, vai lá e lava. Até então ele não estava enxergando. Vai até o tanque de Siloé, onde que eles ficavam esperando o milagre, muitos que precisavam ali, cojos, aleijados, cegos. E ele vai ao tanque de Siloé e se lava, e quando ele lava, ele volta a enxergar. Ele teve que ter a sua participação no milagre. O que Jesus espera de nós também é essa atitude. Sair muitas vezes da nossa zona de conforto. Sair muitas vezes do nosso comodismo. Do nosso somente esperar no Senhor, sem deixar se instrumentalizar por Deus, ou seja, sem agir. E Jesus aqui dá uma lição para os discípulos. Ele vai, lava e volta vendo. Eu me lembro daquele coxo que estava sentado também no tanque de Betesda, esperando as águas se mexerem. Vocês conhecem bem a história, já preguei a respeito disso aqui. E ele vendo Jesus passar, né, clama por Jesus, por uma ação de Jesus. E Jesus fala: pega a tua cama e anda. Tem que ter uma atitude. A gente também tem que participar. E em todos os momentos, em todos os sentidos. Aí a gente traz uma reflexão para o momento que estamos passando. Momento dessa pandemia, desse Covid-19. A gente ouve falar em tantos remédios, tantas soluções. Eu já até misturei tanto nome de remédio que tem, que cura esse Covid-19. Mas eu só não esqueço de um. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. É o remédio mais poderoso que existe. Não adianta cloroquina, não adianta nada disso, se Deus não tiver propósito de agir na sua saúde, na sua vida, na sua prevenção, para que você não seja cometido.
É necessário que nós tomemos a iniciativa e que nós participemos do milagre que nós queremos que o Senhor opera na nossa vida. Mas o texto vai continuar falando. Então esse é o poder que cura. O poder de Deus, que Jesus, sendo Deus encarnado, fazendo a obra do Pai, realiza naquele cego de nascença. Mas acontece algo aqui. O povo fica todo surpreso. Como assim? Cego de nascença? Quem é esse? Quem é que chega e vai curar um cego de nascença? Não pode. Ele é cheio de pecado. Definitivamente. Olha bem, se não podia curar o cego de nascença, imagina então perdoar os pecados, hein? Aí que esse povo fica mesmo horrorizado com Jesus lá, ao ser entregue naquela cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E perdoa todos os seus agressores. Escândalo para aquele povo. Uma coisinha simples dessa aqui, ele já estava escandalizado. E olha o que eles falam. Então os vizinhos e os que antes se conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? É ele, outros não. Parece com ele. Aí ele mesmo toma iniciativa. Sou eu sim, estou curado. Estou enxergando. Eles perguntam: mas como seus olhos foram abertos? E ele conta a história toda, né? Um homem, ele fala assim, irmãos, olha o versículo 11. Ele responde assim: um homem chamado Jesus, ele não conhecia Jesus como Messias, como Salvador, como Filho de Deus. Ele foi curado pela fé. Ele acreditou naquele que estava ali. Ele fala assim: um homem chamado Jesus, né? Chegou, untou-me os olhos e disse: vai no tanque de Siloé e lava-te. Então eu lavei e estou vendo. E eles perguntam: onde que está ele? Ele nem sabia mais onde estava Jesus, porque o texto começa falando o quê? Que Jesus estava caminhando. Jesus passou por ele, encontrou com ele, fez a ação do milagre e deu seguimento ao seu destino. Mas aí que vem o mais triste de todas as histórias, de toda essa história. Não era somente aqueles que estavam ali. Existia os chamados fariseus. Aqueles que se consideravam os tais conhecedores das leis. E que ninguém podia transgredi-las. E que tinham a confiança ou a espera de um Messias prometido que iria estabelecer um reino físico. Então isso aqui chamou a atenção deles, esse milagre. E do versículo 13 em diante começa João a nos relatar essa incredulidade desses fariseus. Até então era o povo, mas agora eram os conhecedores da lei, né? Os letrados. Levaram, pois, esse homem aos fariseus, que dantes fora cego, né? Pegou esse homem cego. Era sábado o dia que Jesus fez isso. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu. Aí ele fala tudo de novo, aplicou lodo nos meus olhos, lavei, me conta a história toda novamente. Versículo 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Por que eles estavam falando que Jesus era pecador? Porque ele não guardava o sábado. Fariseus, doutores da lei. E a lei era que não podia fazer nada no sábado. Mas Jesus cansou de dar os ensinamentos. Meu pai trabalha até hoje. Contou outras histórias. Se o pastor tem as ovelhas, uma das ovelhas se perde, não sabe, por que não vai atrás para poder recuperar a ovelha para que ela não desapareça? Tem vários exemplos por que você no sábado deve estar a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus o tempo todo. Mas esses fariseus aqui não, nem cura não podia, ainda mais de um cego de nascença. Está totalmente fora do propósito. E eles começaram então
a discutir a respeito disso e houve até algumas divisões. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego. Perguntaram outra vez. Eu acho que esse cego já devia estar assim amolado com isso, né? Não é possível, gente. Aconteceu, eu estou enxergando. E conta a história toda novamente, mas não vai ficar só nisso, não vai ficar só nessa vez não, hein? Mas no texto mais na frente vai ter que explicar de novo. Aí ele fala de novo. Aí eles perguntam: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele: sim, eu acho que ele é profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego. Incredulidade. A descrença gera falsos padrões. A descrença gera falsos padrões. E o falso padrão aqui era dizer que Jesus era um pecador porque não guardava o sábado, porque estavam descrentes no milagre que havia sido operado. Mas tem outra coisa, irmãos, que o texto vai nos relatar. A descrença também sempre quer mais evidências. Mais evidências, não se satisfaz. E no versículo 18 em diante vai falar assim: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que fora via, e agora via, estava enxergando, enquanto não lhe chamaram os pais. Ou seja, vamos chamar os pais, vamos testificar disso aqui. Será que ele era cego mesmo? E ele chama os pais e interrogam: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Presta atenção como que os pais saem pela tangente. Mas tem uma explicação. Acompanhe o texto. O texto vai dizer assim, ele termina: como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Pergunta para ele. Idade ele tem. Falará de si mesmo. Ou seja, tirou a responsabilidade dele e jogou para o filho. Vocês sabem por que isso? Por que ele joga a responsabilidade para o filho? Porque eles estavam com medo de ser penalizados por estarem professando uma crença em alguém de que eles julgavam pecador e não profeta. Não reconheciam Jesus como Messias. E os pais não perguntam para ele: eu não tenho nada com isso. Isso é coisa dele. Ele já é de maior. Já tem a sua maioridade. Já é maior, já tem a sua maioridade. E o que acontece então? O texto de João vai nos relatando, né? A partir do verso 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: idade ele tem, interroga. Descrença, realiza pesquisa tendenciosa. E é o que eles estavam fazendo. Tipo uma armação, uma pegadinha. Mas tem algo aqui também. A descrença, meus queridos, ela também rejeita os fatos. A incredulidade, a descrença que gera incredulidade, ela rejeita os fatos, aquilo que é verídico e que está acontecendo. Alguns podem ficar chocados, mas vou falar algo para os irmãos. Se você toma um remédio, e você sente melhor, e você cura, e eu estou vendo que você está curado, isso é um fato. Está real, está visível, eu estou vendo. Como que eu posso rejeitar algo que eu estou vendo? É porque eu sou incrédulo, porque eu não acredito. Quantos remédios a gente tem visto falar por aí que tem ação efetiva sobre esse Covid-19? E ao mesmo tempo, quantos falam que ele não produz o efeito necessário? E quantas vidas a gente tem visto que tomam o remédio e que são curados, e dão testemunho, e vão para a televisão e falam que foram curados? E ao mesmo tempo tem a ala que é descrente, que vira e fala assim: não, isso não vale nada, isso não... Confusão na mente do povo, da humanidade. E quem veio para causar confusão?
O inimigo. Temor, terror, medo, confusão. E aqui eles criaram esse tititi aqui, rejeitando esses fatos. Mas o versículo 24 vai dizer assim: eles chamam o homem pela segunda vez e agora a coisa começa a ficar mais quente, assim, mais fervente. O negócio começa a aprofundar um pouco mais. Então eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: não, definitivamente, não vou dar glória a Deus que esse homem é pecador. Se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O fato importava para ele. O milagre acontecido importava para ele. Ele cria que Jesus era profeta. E isso que importava, não o que os homens estavam falando. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Aí ele conta tudo novamente. E ele já retruca de maneira diferente. Ele lhe respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? E olha o que ele fala para aqueles fariseus. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Vocês estão me amolando tanto, estão perguntando tanto por esse Jesus, como que foi e tal. Será que vocês não querem se tornar discípulos dele? Aí o homem que fora cego de nascença, mesmo sem ele perceber, ele torna-se o quê? Um mensageiro da boa nova. Ele mexe com aqueles fariseus. Será que vocês não querem também ser discípulo desse Jesus e aprender com ele? Então injuriaram, né? Fizeram coisas contra ele e falaram que eles eram discípulos de Moisés e coisa e tal, aquela coisa toda. E o homem responde para ele, versículo 30 em diante. Olha o que esse homem responde. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Segredo para que Deus atenda a minha e a sua vontade. Está aqui, nesse homem que era cego de nascença, temer a Deus. Desde que há o mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinais a nós? Aí perderam a paciência, expulsaram ele da sinagoga, falaram: vai embora, não queremos mais. Ou seja, intolerância total. Incredulidade levou a intolerância para com aquela ação milagrosa que teve na vida daquele homem. E eu quero terminar essa mensagem dessa noite com uma aplicação na nossa vida, meus irmãos. E olha o que Jesus revela ao saber que esse homem havia sido expulso da sinagoga. Jesus encontra com ele e faz uma pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Você que está me ouvindo nessa noite, você que ainda não tem ou não teve uma experiência com o Senhor, você que sentiu o seu coração palpitar, você que vê cego de nascença, cego espiritual, que ainda não enxergou o poder de Deus sobre a sua vida, que não conseguiu perceber ainda que a sua vida, só de você ter a vida, é um milagre de Deus nos dias de hoje. Eu te faço a pergunta que Jesus fez: crês tu no Filho do Homem? E você responde do fundo do seu coração. Mas se você tem dúvida, faça a pergunta que esse cego fez: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E se você está com essa dúvida e fez essa pergunta, Jesus vai te responder: já o tens visto,
é o que fala contigo. Eu quero te dizer, se você está acompanhando esse culto desde o princípio, Jesus já está te falando com você desde o princípio desse culto, através dos louvores e da oração, através da palavra dele pregada. E ele está te respondendo. Se você ainda tem dúvida de quem é esse Jesus, quem é o Filho do Homem, ele está dizendo para você, é esse que está falando com você agora. É esse que tem falado ao seu coração. E a resposta desse homem foi, creio, Senhor. E a partir dali o adorou e seguiu Jesus. E com certeza se tornou também um discípulo de Jesus. E que talvez seja um daqueles 70 que Jesus enviou para poder pregar, para poder levar a mensagem dele. É assim que Deus age. Transformando pecadores em salvadores de alma. Transformando vidas perdidas em vidas totalmente regeneradas e resgatadas para servir ao seu reino. E Jesus continua falando. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, aqueles que não veem, vejam. E os que não veem se tornem, e os que veem se tornem cegos. Essa palavra é para aqueles fariseus que achavam que enxergavam tudo, que sabiam tudo. Estavam cegos. Mas aquele que era cego de nascença estava enxergando com os olhos espirituais e conseguiu ver Jesus. Essa é a glória. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? E Jesus responde, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Primeira condição para que você veja a Jesus, para que os seus olhos espirituais se abram, reconheça que você é pecador. Reconheça quando a palavra chega no seu coração e te incomoda. É assim que nós crescemos, meus queridos, em santidade. Que a palavra do Senhor nessa noite possa ter chegado aos nossos corações. Que a semente do crescimento espiritual e da santidade brote em nós, que a nossa vida seja transformada. E não é que nós possamos crescer a cada novo encontro com o Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor tem um lugar reservado para cada um de nós, e cabe todos nós. Tem muitos MRV lá no céu esperando por nós. Compete a nós, durante o tempo que estivermos aqui, estarmos trabalhando constantemente, dedicando a nossa vida ao Senhor, buscando a nossa santificação, buscando a cada dia ser melhor, para termos o privilégio de estarmos um dia na morada eterna com o nosso Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, Deus, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi entregue, que ela possa frutificar no nosso coração. Estamos chegando ao final desse culto dessa noite, um culto abençoado. Que o Senhor possa dar-nos uma semana debaixo da sua proteção, uma semana onde que nós possamos realmente colher as bênçãos do Senhor no nosso dia a dia, mas principalmente que nós possamos ser usados por Deus para fazer discípulos, para falar do amor de Deus a outras pessoas. Que nós possamos realmente entender de que o melhor lugar para estarmos é ao lado do Senhor. Eu vou orar com os irmãos nesse momento. E você que está aí nos acompanhando, que acompanhou esse culto, que fez essa oração, crendo que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, se você sentir no seu coração o desejo de conversar com o pastor, você tem aí o contato, faça o contato no privado e nós estaremos prontos a bater um papo com você, a mostrar para você o Jesus que é o verdadeiro caminho, a verdade, a vida. Somente através dele que nós podemos chegar ao Pai. Vamos curvar as nossas fontes, vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi entregue, Senhor Deus. Obrigado porque o Teu evangelho genuíno, Senhor Deus, a Tua palavra verdadeira, Pai, chega aos nossos corações, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de ser tocado pelo Senhor, Pai. O Teu Espírito Santo paira nesse lugar, Senhor Deus, e nós podemos sentir a Tua presença, Senhor Deus. Obrigado porque nós vamos sair mais fortalecidos, Senhor Deus. Cheios de esperança, Senhor Deus, revigorados, Pai. Alimentados da Sua santa palavra, Senhor Deus. Ó Pai, derrama as bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando pelas mídias sociais, Senhor Deus. Aonde que essa mensagem chegou, no lar, Senhor Deus, onde que essa mensagem penetrou, Senhor Deus. Que vidas sejam transformadas, Pai. Que vidas sejam resgatadas, Senhor Deus. Ó Pai, se tem alguém, Senhor Deus, que sentiu no seu coração o agir do Espírito Santo, o tremor do Senhor, Pai, que eles possam, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, Senhor Deus. Voltar ao laço da família espiritual, Senhor Deus. Praticar a verdadeira comunhão da igreja de Cristo, Pai. Ó Senhor Deus, trabalha em cada um de nós, Senhor Deus. Dá-nos um renovo, Pai. Ó Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Cura o Teu povo, Pai. Ó Pai, aceite, Senhor Deus, a oração que cada um está fazendo nesse momento, Pai. Que ela possa voltar em forma de bênção sobre essas vidas, Senhor Deus. Porque a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. A Tua bondade é infinita, Pai. E nós depositamos no Teu altar todas as nossas esperanças, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus. Os Teus filhos que o Senhor trouxe à Tua casa nessa noite, Senhor Deus. Leve-os em segurança até os seus lares, Pai. Que eles possam ter uma noite de refrigério, Senhor Deus, no Teu colo, Pai. Que o Senhor possa alimentar-nos espiritualmente, Pai. Dê-nos uma semana abençoada debaixo de Tua proteção, Senhor Deus. É essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quinta-feira o nosso culto de oração às 20 horas. Domingo pela manhã teremos o nosso culto normalmente às 9 horas. Às 19 horas o culto da família. Encerramento de missões estaduais. Um culto abençoado, um culto todo assim, que com certeza a nossa promotora de missões vai preparar com muito carinho junto com o Ministério de Louvor. Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé. Eu vou dar as bênçãos e o meu abraço afetuoso a cada um de vocês, assim, né? Não posso abraçar os irmãos, então que esse abraço, receba o meu abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui na Tua casa de oração, Senhor. E esteja com todos os Teus filhos, Senhor Deus, que estão acompanhando esse culto das suas residências. Com os caminhoneiros, Senhor Deus, que estão acompanhando da boleia do seu caminhão, ou aonde que eles estiverem nessa noite, Senhor Deus. Leva-nos em paz até os nossos lares. Permaneça conosco hoje e para sempre, Senhor. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração silenciosa, encerramos o culto dessa noite.
aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Que sinta aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado.